Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula e a gente vai encaminhando aí para o final desse módulo, para o módulo da atração, onde a gente está trabalhando aí com o levantamento de informações para a gente preparar as bases, para a gente ir com tudo na parte do conteúdo na próxima etapa. E aí, para a gente finalizar esse módulo, para a gente amarrar tudo que a gente falou aqui e pegar tudo que a gente disse na aula 1, veio conversando nas outras aulas, eu quero conversar com você sobre os chamados 5 níveis de consciência do cliente. E essa, para mim, é a chave para você vender mais. Então, agora que nós temos informação, agora que nós sabemos mais sobre o nosso cliente, sabemos mais sobre o nosso mercado, sabemos mais sobre as lacunas, agora a gente vai começar a entender, beleza, Camila, como que eu vou preencher essas lacunas? E dentro do contexto aqui do treinamento, essas lacunas elas vão ser preenchidas basicamente com conteúdo. Então, preparando a base para a gente trabalhar com o conteúdo no próximo módulo, eu vou compartilhar aqui com você então os chamados 5 níveis de consciência do cliente. Então vamos lá. Quando você for estudar, ou foi, ou já, enfim, foi trabalhar com marketing, você, talvez sim, talvez não, tenha ouvido falar do chamado funil AIDA. O funil AIDA é uma representação bem clássica já de uma jornada de compra, tá? Então, segundo, né, essa representação, todos nós, na hora que vamos tomar uma decisão para comprar algo ou para fazer algo, a gente basicamente passa por essas 4 etapas: atenção, interesse, desejo e ação. Essa é uma representação, uma das formas de você representar, então, a chamada jornada de compra. Isso aqui não é nenhuma novidade, isso aqui não sou eu que estou inventando. Isso aqui já é mais antigo que eu e você juntos, provavelmente, independente da idade aí que você tenha, certo? Então, é um clássico, tá? Então, quando a gente vai fazer a chamada jornada de compra, ou seja, como que as pessoas chegam, né, a comprar algo, elas basicamente passam por essas etapas. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira trocar de carro, você queira trocar de carro, tá? Dentro dessa questão do funil AIDA, a gente vai passar então por essas etapas. E quais são essas etapas? Então, a etapa 1, a gente pode chamar da atenção. Então, eu vi uma propaganda numa revista, num jornal, aconteceu alguma coisa com o meu carro e algo chamou a minha atenção para a necessidade de trocar de carro. Então, como eu disse, eu vi talvez um post no Facebook, eu vi um carro na rua, eu vi uma propaganda, enfim, eu senti a necessidade de comprar aquele produto. E baseado nisso, eu vou entrar então numa chamada jornada de compra. A partir do momento, então, poxa, eu vi que carro massa, que bacana. O que eu posso fazer? Eu vou atrás de busca de informações. Então, provavelmente eu vou entrar na internet, eu vou procurar no Google, reviews, Facebook, fotos, vídeos, YouTube, eu vou buscar informações sobre aquele carro. E aí eu olho, poxa, que massa esse carro, eu vou lá fazer uma visita à concessionária. Então, eu tenho o desejo de comprar aquele carro. Visito a concessionária e aí eu compro, tá? Então, quando a gente fala numa jornada de compra, seria basicamente isso, tá? Esse é um clássico aí que a gente tem. Então, começa lá com a atração, interesse, desejo e ação. Qual é o ponto aqui dentro dessa jornada? Como ela é um funil, né? Então, se aqui eu tenho 100 pessoas entrando nesse funil, aqui embaixo não vão chegar a 100 pessoas, vai chegar a 10 pessoas. E ao longo do caminho aqui, muita gente vai sair. E é normal, tudo bem, as pessoas tendem a sair, porque ela viu lá que era uma BMW, e aí quando ela foi buscar informações, ela viu que era muito mais caro do que ela imaginava. E ela, querendo ou não, ela não vai conseguir ter grana para comprar. Então ela sai. Aqui o cara foi lá, achou, não, o preço ok, legal, mas aí na hora que ele foi fazer o test drive, ele viu que o carro gastava demais, ou ele viu que o carro era muito duro, e laraná, e ele acabou não comprando, e ele saiu desse funil, tá? Então, aqui, das pessoas que efetivamente demonstram interesse, né, que algo chama a atenção, e de fato quem compra, sempre tem pessoas saindo, tá? E isso é normal, vamos dizer assim, quando a gente trabalha com essa questão da jornada de compra, tá? Esse processo aqui do funil. Então, por que eu tô falando isso? Porque é importante você saber que, por mais que as pessoas às vezes demonstrem a atenção no que você tá falando e tudo mais, nem sempre elas vão comprar aquele produto. Vou trazer aqui então alguns exemplos para você. Agora, como é que a gente vai então começar nesse processo de preencher esse funil
com os chamados, então, 5 níveis de consciência do cliente, tá? Então, baseado no que eu aprendi nesse livro aqui chamado Great Leads, reforçando, esse livro aqui eu ganhei, tá? Então, a versão dele em português não está disponível para comprar, isso que eu ganhei, mas se você quiser, tem a venda ele na Amazon, só que em inglês, tá? Então, é uma oportunidade para você aprender inglês se você não sabe. Mas esse livro é bem interessante, bem bacana para quem trabalha com venda. Eu acho que ele é uma aquisição interessante. Agora, o que eu aprendi então dentro desse livro? Que existe o chamado 5 níveis de consciência, tá? Então, quais são esses 5 níveis de consciência? E isso que a gente tá falando agora vai conectar totalmente com o que a gente vai falar no próximo módulo. Então, existe o nível lá do inconsciente, a pessoa não sabe que precisa de algo. Existe o nível consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e totalmente consciente. Então, quando a gente fala dentro desse processo, a gente vai entender então, por um lado, a gente pode ter lá o funil AIDA, tá? Aqui a gente tem o funil AIDA lá. E os 5 níveis vão ajudar nesse processo do que eu tenho que falar em cada uma dessas etapas aqui, tá? Então, basicamente é assim que vai funcionar. Então, eu tenho lá o inconsciente, o consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto, vou colocar aqui, e um totalmente consciente, tá? Então, se a gente olhar aqui, a gente vai começar a entender o que eu preciso falar em cada uma dessas etapas para que eu consiga ter mais pessoas, vamos dizer assim, chegando aqui no meu fundo de funil, tá? Então vamos lá. Se eu for pegar dentro do meu público a jornada de compra desse treinamento aqui, eu sei que todo ano lá, milhões de novas empresas são abertas no Brasil. Milhões, tá? Milhões, milhares de pequenas empresas são abertas no Brasil. Se a gente for trabalhar com pequenas empresas, teoricamente, todas elas deveriam usar as mídias sociais para vender, certo? Então, todas elas poderiam ser os meus clientes, só que, infelizmente, nem todas vão chegar aqui nesse passo que você tá? Que é o fato de comprar. Então, existem milhões de empresas que estão inconscientes do problema, elas não estão preocupadas em vender mais, elas não estão preocupadas em fazer marketing, ou elas não estão preocupadas em usar as mídias sociais para isso, tá? Então elas estão inconscientes aqui do problema. Agora, algo acontece, a empresa vai quebrar, a empresa vai falir, sei lá, acontece alguma coisa que chama a atenção da pessoa, ou seja, ela se tornou consciente do problema, tá? Ela se tornou consciente e ela vai começar então o processo da jornada de compra. Aí ela percebe que as mídias sociais podem ajudar ela, então ela se tornou consciente da solução. Ela pode ter a solução de anunciar no rádio, anunciar na televisão, no jornal, no Google, no YouTube, onde for. E aí ela vê lá um vídeo meu, por exemplo, e ela percebe, poxa, as mídias sociais podem ajudar a resolver o meu problema. Ela demonstrou interesse naquilo, tá? Aí ela demonstrou interesse e ela foi lá e viu a página do meu curso para vender. E aí ela se tornou consciente do produto. Ela sabe que existe um produto que pode ajudar ela a resolver o seu problema. E aí ela entrou lá na página do produto e ela se tornou então totalmente consciente. E aí ela vai comprar, certo? E por que eu tô falando isso, tá? Porque se você olhar de lá até aqui, o produto é o mesmo, tá? Eu posso vender o produto para esses milhões de pessoas aqui, o produto é o mesmo. O que vai mudar é o que eu falo para essas pessoas em cada etapa dessa. Então, se ela tá aqui, o produto é o mesmo. O produto é o social sell que eu vou fazer ela chegar aqui no final, é o que eu vou vender para ela, certo? Só que o que eu falo para ela avançar em cada uma dessas etapas é a mesma coisa, tá? Então, isso que eu queria que você entendesse. Quando a gente fala em persona, quando a gente segmenta muito a nossa comunicação por dados demográficos, gênero, coisa nesse sentido, a gente acaba às vezes restringindo muito. E esse cara aqui, esses milhões de pessoas, você tava dentro desses milhões aqui. Só que, por algum motivo, eu não consegui com que esses milhões passassem por esse processo todo aqui. Então, as pessoas foram saindo, tá? E a minha missão como profissional de marketing, a minha missão como empreendedor é maximizar, vamos dizer assim, isso. E como que eu faço isso?
melhorando muito essa parte aqui do meu conteúdo, certo? Então, vamos lá. Outro exemplo, consórcio. Tá tudo bem morando de aluguel, a pessoa nem cogita estar há 30, 40 anos lá morando de aluguel e ela tá away total. E aí, ela vê uma matéria no jornal falando que o aluguel vai aumentar. Aí ela, opa, algo chamou a minha atenção. Então, de milhões e milhares de pessoas que moram de aluguel, um tanto delas, aquela matéria tornou ela consciente do problema. Puxa, o valor do aluguel vai aumentar, preciso me mexer. Aí ela começa a procurar por informações sobre compra de imóveis. Ela se tornou consciente da solução, tá? E aí ela vai atrás de informação, internet, mídias sociais e tudo mais. E aí ela conhece o consórcio, por exemplo, se vende consórcio, e ela se interessa por isso. Ela se tornou consciente do produto, tá? E aí ela vai marcar uma ligação, vai acontecer alguma coisa e ela vai lá fechar o consórcio. Então esse seria o mundo ideal, tá? Isso seria uma jornada de compra. E aí que a gente começa a entender, então, a importância do conteúdo. Porque a partir do momento que a gente consegue entender que as mídias sociais são plataformas de descoberta, a gente vai ter conteúdos específicos para despertar a consciência para o problema, a gente vai ter conteúdos específicos para trabalhar com a consciência da solução, conteúdos específicos para apresentar o nosso produto e conteúdos específicos para trabalhar com essas pessoas aqui que já conhecem você, mas por algum motivo ela não comprou, certo? Então, esse é um ponto. Como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar melhor? Conteúdo certo, para a pessoa certa, no momento certo. Então, por isso que é importante a gente fazer todo aquele levantamento de dados, para a gente saber o que falar em cada um desses momentos, certo? E aí, o que tá? Como que você pode, então, utilizar? Eu peguei um trecho ali do livro, só para explicar para você bem certinho. Então, em primeiro lugar, você faz a pergunta simples. O que o seu cliente já sabe? Toda aquela informação que a gente levantou agora vai ajudar a responder essa pergunta. Em outras palavras, se você tivesse que colocar o seu cliente na linha de consciência, em que posição ele ficaria? Então, o que a gente sabe? Que muitos dos seus clientes, todos eles vão estar mais para cá ou mais para cá, mais para cá ou mais para cá, tá? Então, dificilmente as pessoas vão estar um bloco aqui, não, tá todo mundo aqui. Então, vão ter pessoas que vão ter mais aqui, vai ter pessoas que vão estar mais aqui e mais aqui, tá? Então, esse é o ponto. Cada fase dessa, a questão é, o que essas pessoas já sabem em cada uma dessas fases. Então, aqui, no meu caso, a pessoa consciente do problema, ela sabe que ela tem que vender mais, tá? Então, a pergunta é, o que essa pessoa já sabe? Ela já sabe isso, certo? Agora, será que ela sabe que o Facebook, Instagram pode ajudar ela a vender mais? Aí vem a questão, né, do conteúdo específico mostrando essa oportunidade para ela, tá? Então, se o seu cliente já comprou algo de você e adora a sua marca, então ele fica na parte mais consciente da escala, certo? Se ele nunca comprou nada e nunca ouviu falar do seu produto, suspeita que existe algo como que você vende por aí, mas não conhece o seu produto especificamente, então a gente pode chamar dos conscientes de solução. O que acontece? O que diferencia esse cara desse cara? Esse aqui ainda não conhece o seu produto, ele não sabe que existe. E a maioria das pessoas nas mídias sociais está aqui. E qual é o erro comum? A maioria dos negócios fala só sobre isso. Só sobre produto. Então a gente vai ter aqui, ó. Deixa eu pegar aqui esse slide para você. Então quando a gente fala em mídias sociais, como é uma plataforma de descoberta, a maioria das pessoas, deixa eu dar uma limpada aqui nessa salada que eu fiz aqui. Mas quando a gente fala de mídias sociais, então a maioria, né, vamos pegar aqui o nosso funil ali de consciência. Então, a maioria das pessoas está aqui. A minoria está aqui quando a gente fala em mídias sociais, tá? Agora, a gente consegue aumentar, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas aqui que no final trazem aqui. Então, lembra lá que eu tinha falado que, sei lá, 1000 pessoas aqui? Se você tem 1000 pessoas aqui, você aumenta a boca do seu funil, você consegue ter, sei lá, por exemplo, 10 pessoas aqui. Se você tem 10.000 pessoas aqui, você consegue 100 pessoas aqui. E assim a gente vai trabalhando com essa questão, né, que é um funil. Então, muita gente vai sair, tá?
Mas quanto mais você conseguir, claro, dentro do seu modelo de negócio, dentro do seu limite, né, do que você consegue atender, aumentar a boca desse funil. E como que a gente faz isso? Com o conteúdo, a tendência é que você consiga ter mais pessoas saindo daqui. Então, o que acontece? Muita gente fala, ah, Camila, eu publico lá as minhas ofertas no Facebook, eu panfleto lá no Facebook e eu vendo. E tá tudo bem, só que você tá vendendo 10, aonde você poderia estar atraindo muito mais pessoas e no final tá vendendo 100, tá vendendo muito mais. Então, é importante a gente entender que dentro das mídias sociais a maioria das pessoas está aqui e a partir do conteúdo e dos anúncios que a gente fizer, a gente vai conseguir trazer mais pessoas para essa fase aqui. Então, o que o Gene Schwartz fala lá no livro, se o seu cliente em potencial tiver de conhecer o seu produto e perceber que ele pode satisfazer o seu desejo, seu conteúdo deve falar do produto. Então, se a pessoa já está em contato com você, ela já teve algum contato, você fala do produto. Se ela não conhecer o produto, mas conhecer o desejo em si, o seu conteúdo deve falar do desejo. Se ela ainda não souber o que está procurando, mas estiver preocupado com o problema de modo geral, seu conteúdo deve começar com esse problema e se cristalizar com uma necessidade específica, que é o seu produto, tá? Então, só pra gente entender um pouquinho dessa lógica e da importância de falar a coisa certa pra pessoa certa. E aí que a gente fala do panfleteiro. Grande parte das empresas está ali trabalhando com aqueles 20% de pessoas que estão conscientes do produto e totalmente consciente, é onde eles estão deixando ali 80% dos clientes para trás, porque elas não fazem conteúdo para essa galera. Então, elas não abrem a boca do funil e eles ficam ali naquele mundinho só de pessoas que já conhecem o produto, tá? Então, esses são conceitos importantes para a gente entender. A gente vai falar mais sobre isso no módulo 2, onde a gente vai entender, então, que tipo de conteúdo produzir para cada fase desse funil aqui de consciência e como que a gente vai usar os anúncios para fazer isso aqui chegar para cada pessoa, tá? Então, esses são pontos importantes. Então, agora eu queria propor aí uma atividade prática para você, que é, dentro dessa jornada de compra aqui, qual que é a jornada de compra do seu negócio, tá? Por onde o seu cliente passa, ou que tipo de problemas, de questões ele pode ter em relação ao produto que você oferece. Então, qual seria a sua jornada de compra? Então, a minha é, eu preciso vender, mas eu não sei como. Então, ele tá aqui, consciente do problema. Aí, depois que ele se torna consciente do problema, ele começa a entender, será que o Facebook, Instagram e o WhatsApp podem ajudar eu a vender mais? Sim ou não? Se ele é um sim, será que o curso da Camila pode ajudar a vender mais? Sim. E aí ele vai entrar em outra objeção. Será que é um curso online? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu não vou? Então, essa é a jornada de compra que a gente vai trabalhar aqui dentro dessa questão do funil aí. Então, o ponto importante é, existe essa jornada, todos nós temos essa jornada quando vamos comprar alguma coisa, e o fato de você estar aqui, provavelmente você passou por essa jornada. Algumas pessoas passam mais rápido, algumas passam mais devagar, algumas não passam, né? Ou seja, algumas saem aqui. Mas é importante a gente entender que cada pessoa tem um nível de consciência maior. O fato dela estar aqui não significa que ela não pode chegar aqui. O fato é que ela ainda só não sabe que ela precisa do seu produto. Ou ela não sabe ainda que precisa do seu serviço. E aí, a partir da informação, do conteúdo que a gente gerar, a gente vai fazer com que essas pessoas cheguem aqui nessa parte, beleza? Então, se você tem dúvidas, use o espaço de comentários, use a nossa comunidade também no Facebook e eu vejo você na sua próxima aula. Tchau!